A inteligência artificial é uma tecnologia que simula a inteligência humana, permitindo que máquinas tomem decisões e resolvam problemas lógicos de forma autônoma. A ideia de uma máquina com inteligência virtual pensante surgiu com Alan Turing em 1950 e tem evoluído desde então. Atualmente, a inteligência artificial está presente em nosso cotidiano, sendo utilizada em algoritmos de redes sociais, assistentes de voz como Siri e Alexa, e até mesmo no reconhecimento facial de dispositivos móveis. Ferramentas como ChatGPT e DALL-E 2 despertaram interesse público nessa área. No entanto, a popularização das inteligências artificiais também traz questões controversas, como o uso malicioso desta tecnologia. Neste vídeo vamos abordar o surgimento da inteligência artificial, seu funcionamento e os desafios que acompanham seu avanço. Antes de seguir com o vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Assim, você será sempre avisado das novidades do nosso canal. Afinal, o que é uma inteligência artificial? A inteligência artificial é uma tecnologia que cria máquinas e sistemas computacionais autônomos, simulando o comportamento humano. Ela é treinada com grande quantidade de dados, buscando padrões e associações para prever eventos futuros e tomar decisões. Uma das vantagens da inteligência artificial em relação a um trabalhador comum é a sua capacidade de avaliar e processar grandes volumes de dados em um curto período de tempo. Os softwares com inteligência artificial têm a habilidade de absorver informações constantemente, durante todos os dias do ano, 24 horas por dia, sem a necessidade de pausas para alimentação ou descanso. Isso claramente supera a capacidade de aprendizado humana. A inteligência artificial já está presente em diversos setores da sociedade, incluindo medicina, transporte, economia, educação e outros. Exemplos populares de softwares que utilizam essa tecnologia atualmente são o DALL-E 2, que cria imagens, e chatbots que realizam tarefas por escrito. As assistentes de voz, como Siri e Alexa, e os algoritmos de recomendação de conteúdo em redes sociais e plataformas de streaming também são exemplos de uso diário da inteligência artificial. Como surgiu a inteligência artificial? A ideia de uma máquina pensante foi introduzida por Alan Turing, um matemático e criptógrafo. Em 1950, Turing desenvolveu o teste de Turing para verificar se um computador poderia exibir inteligência comparável à humana. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 por John McCarthy, que também criou a linguagem de programação Lisp, abrindo caminho para o desenvolvimento da inteligência artificial. No mesmo ano, os pesquisadores Allen Neville, J.C. Shaw e Herbert Simon desenvolveram o Logic Theorist, que é amplamente reconhecido como o primeiro software de inteligência artificial em funcionamento. Seu objetivo era simular os processos cerebrais de matemáticos humanos para demonstrar teoremas matemáticos. Em 1967, Frank Rosenblatt criou o Markov Perceptron, o primeiro computador baseado em uma rede neural com aprendizado por tentativa e erro. Na década de 1980, surgiram softwares para uso corporativo, incluindo algoritmos para auxiliar no mercado de ações e negociações. Nos anos 90, com a expansão da internet comercial, as empresas passaram a desenvolver sistemas de navegação e indexação com inteligência artificial, como o protótipo do Google. Em 1997, um acontecimento significativo marcou a história das IAs. Um jogador profissional de xadrez foi derrotado por uma máquina. O campeão soviético Garry Kasparov perdeu para o computador Deep Blue, desenvolvido pela IBM. O Deep Blue utilizava métodos de análise de probabilidades, previsão de respostas e sugestão dos melhores movimentos. Essa partida foi um marco importante no avanço das capacidades das máquinas na área do xadrez. No início dos anos 2000, surgiram diversas inovações, como o iRobo, um assistente de limpeza autônomo, e o Big Dog,
um robô em forma de cavalo capaz de transportar cargas pesadas e reagir a movimentos e obstáculos. Em 2008, o processamento de linguagem natural possibilitou ao Google lançar a função de reconhecimento de voz, que posteriormente seria utilizada em assistentes como Siri, Cortana e Alexa. Em 2011, a IBM lançou o Watson, um supercomputador e plataforma de inteligência artificial baseada em computação cognitiva na nuvem. O Watson começou a ser utilizado em sistemas de reconhecimento visual, que possibilitam a identificação de indivíduos por meio de câmeras de segurança. Na área médica, o software também foi utilizado para descobrir relações entre genes, proteínas e medicamentos, por meio de análise rápida de milhões de artigos científicos, livros e patentes. A inteligência artificial no cotidiano. Existem vários exemplos de inteligência artificial presentes em nosso cotidiano, como assistentes de voz, Alexa, Siri, algoritmos de redes sociais, ferramentas de reconhecimento facial, Face ID, e até mesmo o corretor automático do celular. Essas IAs são capazes de identificar erros, sugerir correções e prever o que o usuário irá escrever com base no treinamento recebido. Os algoritmos de redes sociais e plataformas de streaming são desenvolvidos com o objetivo de fornecer recomendações de conteúdo precisas. Esses sistemas aprendem as preferências dos usuários por meio de suas interações, como curtidas em postagens e o tempo gasto em determinados tipos de conteúdo. Com base nesse aprendizado, algoritmos presentes em plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e Netflix são capazes de recomendar conteúdos que sejam atraentes e cativantes para cada usuário. O reconhecimento facial é um exemplo comum de inteligência artificial, utilizado para desbloquear smartphones e outros dispositivos. O sistema analisa múltiplos pontos na imagem do rosto, criando um mapa detalhado, o que permite a adaptação a diferentes ambientes. Dessa forma, a inteligência artificial é capaz de identificar o rosto mesmo em condições de iluminação variadas e na presença de acessórios, como chapéus ou óculos. Limitações e polêmicas. Apesar dos avanços e aplicações úteis da inteligência artificial, seu desenvolvimento também levanta questões controversas. A inteligência artificial, muitas vezes treinada com dados gerados por humanos, pode reproduzir preconceitos étnicos, de gênero e de classe presentes nesses dados. Um exemplo é o caso do software de recrutamento da Amazon, que discriminava mulheres ao analisar currículos. O sistema, desenvolvido em 2014, atribuía notas aos currículos, mas o algoritmo era baseado principalmente em padrões masculinos, resultando na desclassificação mais frequente de mulheres. Um aspecto controverso das IAs, como os modelos de linguagem, é o risco de disseminação de informações falsas. O ChatGPT, por exemplo, pode gerar textos que se assemelham à escrita humana, mas nem sempre oferece respostas corretas. Isso pode ser problemático se o chatbot for usado como mecanismo de busca pelos usuários. Surge também o debate sobre o avanço das inteligências artificiais generativas. Tecnologias como DALL-E 2, Midjourney e ChatGPT estão sendo cada vez mais utilizadas no trabalho de artistas e outros profissionais, o que gera preocupações sobre uma possível substituição de seus empregos por softwares. O futuro da inteligência artificial. O futuro da inteligência artificial envolve o uso mais transparente e ético da tecnologia, com regulamentações que abordem o uso de dados. Uma vez que se alcance esse nível ético e legal, a inteligência artificial poderá se desenvolver ainda mais e elevar o desempenho das atividades produtivas. No entanto, isso também implica na possibilidade de eliminação de empregos e na necessidade de repensar as profissões. Em última análise, a inteligência artificial continuará revolucionando a forma como consumimos, interagimos com marcas e nos relacionamos com os outros.